Hi everyone! Esse é o vídeo do Present Simple, que é a estrutura do presente simples em inglês. É a estrutura que nós usamos para falar basicamente uma rotina ou algum fato. Por exemplo, eu trabalho, eu estudo, eu tenho, eu preciso, enfim. Em português, nós temos conjugações diferentes do presente, né? Mas em inglês, nós temos apenas duas possíveis conjugações, o que torna tudo bem mais simples de ser estudado e utilizado. Antes de nós começarmos, então, a exemplificar esse uso do present simple, eu vou apresentar a vocês 4 verbos que são muito utilizados, né? Muito importantes, e então são eles que nós vamos usar nas frases para saber qual a estrutura e a regra do present simple, certo? São esses aqui. Work, study, have, want. Trabalhar, estudar, ter, querer. Vejam aqui que antes dos verbos nós temos o to. O to, ele está aqui só para mostrar que o verbo ele está infinitivo, digamos que ele está puro, ele não está conjugado em nenhum tempo verbal. Certo? Então, work, study, have, want. Agora sim, vamos usar esses verbos em frases. Como eu disse para vocês, que há duas possibilidades de conjugação para o present simple, eu vou separar então aqui nossa tela em duas opções. A primeira é o grupo dessas pessoas. I, you, we, they. Para essas pessoas, I, you, we, they, o you sendo tanto no singular quanto no plural, né? Eu, você, vocês, nós e eles, nós usamos a mesma estrutura. Então, para o he, she, it, nós usamos outra estrutura. Vamos começar por essa aqui, então. E o primeiro verbo. I work a lot. Eu trabalho muito. I work a lot. Então, vejam aqui que a estrutura, a primeira possível conjugação do present simple é basicamente usar o verbo sem o to. Então, a primeira conjugação do present simple é basicamente não ter conjugação, né? Basta usar o verbo normalmente sem o to. Vamos tentar o próximo e o verbo study. You study English. Próximo verbo have. Nós, we have brothers and sisters. Irmãos e irmãs. E o próximo, they. E o último verbo aqui, want. They want to study English. Então, aqui notem que eu estou usando dois verbos, o verbo want e o verbo study. Duas ações, né? Want e study. Quando nós usamos, então, dois verbos, um ao lado do outro desta forma, geralmente nós usamos o to no meio. Por quê? Porque o primeiro verbo ele vem conjugado e o segundo vem puro, ele vem normal, ele vem sem conjugação. Então, nós vimos que o verbo, quando ele não tem conjugação, ele vem com o to. Então, por isso que o to está aqui. Primeiro conjugado e o segundo puro. They want to study English. Percebam, então, que a primeira opção aqui, para as pessoas I, you, we, they, é utilizar o verbo normal. O verbo como ele é em inglês, sem o to. I work a lot. You study English. We have brothers and sisters. They want to study English. Certo? Agora, para as outras pessoas, he, she, it, nós temos que agir um pouco diferente. E para isso nós temos basicamente 3 regrinhas importantes. A primeira regrinha é a do S. Então, por exemplo, seguindo aqui o primeiro exemplo, vamos usar o verbo work. He works a lot. He works a lot. Então, para he, she, it, basta que utilizemos o S logo após o verbo. É assim que se faz a conjugação do presente simples para he, she, it em inglês. He works a lot. Essa é a primeira regra.
A segunda regrinha, ela diz respeito a esse verbo aqui, study. Por exemplo, he studies. Quando eu tenho um y e antes do y, o y no final do verbo, e antes do y nós temos uma consoante, nós temos que apagar o y e acrescentar es. So, he studies. He studies English. Agora, se antes do y nós tivermos uma vogal, por exemplo, o verbo play, nós não precisamos apagar o y e acrescentar es, nós apenas acrescentamos o s, certo? Studies English. Essa é a segunda regrinha. A terceira regra é com algumas palavras que terminam com o. Então, he goes. O verbo go, verbo ir em inglês, termina com o. Não, nesse caso, nós acrescentamos es para conjugar o verbo para he, she, it. Ok? He goes. Alright? Vamos seguir, então, aqui com o próximo verbo, a próxima frase. He has brothers and sisters. E a última, he wants to study English. Study English. Vejam que a regra do to funciona para he, she, it também. He wants, aí eu conjugo esse verbo, mantenho to study English. Right? Então, essa é a regra do present simple para todas as pessoas. I, you, we, they, utilizamos o verbo normal. E he, she, it, acrescentamos o s. Há também algumas outras regrinhas para a utilização do he, do s no final do verbo para he, she, it. Mas vamos focar nas mais importantes, que são essas três que eu apresentei para vocês, certo? Agora, para as frases negativas, nós precisamos usar o auxiliar do tempo presente. O auxiliar do tempo presente é o do. O do, ele pode ser um verbo também, pode ser o verbo fazer. No entanto, quando ele está atuando como auxiliar, ele não tem tradução, certo? Então, para fazer frases negativas no present simple, então, por exemplo, eu quero dizer que eu não trabalho muito, eu utilizo o do, que é o auxiliar, certo? Mais o not. Então, fazendo uma contração, vira don't. I don't work a lot. E o mesmo segue para todas as outras pessoas. Assim. You don't study English. We don't have brothers and sisters. They don't want to study English. Certo? Então, frases negativas para o tempo presente, basta que acrescentemos o don't e continuemos a frase normalmente. Certo? Agora, para he, she, it também tem uma diferença. Nesse caso, nós não usamos o auxiliar do. Nós usamos o auxiliar does. E aí, para as frases negativas, nós acrescentamos o not. Então, nós utilizaríamos o he doesn't. E vamos tirar o s aqui. Como eu já estou usando esse s aqui no auxiliar, eu não preciso usar o s aqui no final do verbo. Então, eu apago ele. He doesn't want to study English. He doesn't want to study English. É bem simples. As frases negativas no presente simples para he, she, it, basta que coloquemos o doesn't e continuemos a frase normalmente. Dessa vez com o verbo normal, porque o S já está no doesn't. He doesn't want to study English. As perguntas, elas são bem mais simples, porque basta que a gente coloque o do ou o does à frente de toda a frase. Então, nós colocamos o do ou does à frente da pessoa para fazer perguntas. Nesse primeiro caso aqui, eu utilizo o do. Então, eu coloco o do na frente das pessoas para fazer perguntas. Vai ficar assim. Do I work a lot?
Um pouco estranho, né? Eu trabalho muito. Enfim. Do you study English? Do we have brothers and sisters? Do they want to study English? Então, para fazer pergunta, basta que coloquemos o do na frente dessas pessoas. I, you, we, they. Para he, she, it, também é simples, porque aí vai ficar igualzinho, só que em vez de usar o do, nós vamos usar o does. Vai ficar assim. Doesn't he want to study English? Ou doesn't she want to study English? Enfim, o does aqui é uma negação. Ele não quer aprender inglês, estudar inglês? Ou eu posso só perguntar does. Does he want to study English? Does she want to study English? Enfim, esse vídeo tem bastante conteúdo e vocês pode ser de repente assistir mais uma vez para conseguir pegar tudo, mas eu vou deixar alguns exercícios então para vocês praticarem, certo? Obrigada, gente, até a próxima.